caracteriza o campo da cultura indígena? Ah, eu caracterizo de várias maneiras, né? Mas a principal é que a caracterização dela é a nossa vestimenta, né? É a nossa referência, a nossa essência. É através dela que a gente pode-se dizer que a gente vive, através dessa caracterização da cultura que nos faz ser quem somos e convivermos com os outros sem deixar de sermos quem nós somos. E a caracterização dela vem dessa, como é que eu poderia te chamar, né? Que a nossa cultura, ela diz muito sobre nós, porque ela está no nosso rosto, está na nossa pele, está na nossa voz, está no nosso canto, ela está no nosso pisar no chão, ela está na nossa relação. Então, ela é nós e nós somos ela nos referencia em todo momento, né? Concita, no teu ponto de vista, como você analisa as políticas culturais no campo da cultura indígena e quais os caminhos possíveis para a ampliação dessas políticas culturais no campo da cultura indígena? Olha, para começar, as políticas da cultura indígena ainda está além do que realmente precisa estar, né? Ela tem um longo percurso ainda. São poucas as políticas voltadas para a questão da cultura, muito pouco. Ela se mistura muito com outras culturas de outros povos, como os ribeirinhos, como os quilombolas. Então, tipo assim, sempre que a política para a cultura indígena vem, ela não vem para a cultura indígena, ela vem para essa miscigenação de povos do Brasil. Então, ela se mistura, né? Ela não está separada. E nós, povos indígenas, ainda ficamos brigando, é como se tivesse um bolo e nós tivéssemos que estar o tempo todo brigando por uma parte, uma fatia daquele bolo. Então, assim, ainda a política para a cultura indígena ainda é muito pouco, e o que existe é através de algumas demandas de algumas etnias à parte, né? Que têm lutado muitas vezes, às vezes nas suas regiões, por exemplo, no seu estado, mas a nível nacional mesmo, a gente vê pouquíssimas políticas públicas voltadas para a questão da cultura. E o caminho é ouvir as organizações, entendeu? É ouvir as organizações de base, é ouvir as organizações macro, como a PIB, a COIAB, as próprias organizações dos seus estados, que tem aí a Apoímia, no nosso caso aqui a FEPIPA, né, a Federação dos Povos Indígenas, que está que agrupa o maior número de povos do seu estado, e as demandas vêm através da base, para poder fazer uma política realmente para e com os povos indígenas, e não para os povos indígenas somente, mas com a participação dos indígenas. É isso, né? Se não tem essa participação e essa construção com o povo, não tem uma legitimidade, né? E uma proximidade de fato com o povo para que essas políticas sejam realmente efetivas, né? Dentro da realidade Sim, dos povos. isso. E quando tem, foi construída por outros, muitas vezes, né? Pessoas que até têm simpatias com os povos indígenas e até da luta, mas eu penso que para ter uma efetivação melhor e representar melhor e justamente referenciar o que a gente pensa como políticas a partir da cultura, é ouvir realmente o que as comunidades querem, como política para essa expansão e divulgação, fortalecimento da cultura indígena. Quais os desafios para o campo da cultura indígena para pensar uma economia da cultura? Olha, nós temos muitos desafios ainda, né? Uma economia para a cultura indígena, por exemplo, aqui no nosso estado, aqui na minha região, aqui na minha aldeia, por exemplo, a gente tem calendários de festa. O território está fazendo calendários de festas a partir do cotidiano da comunidade, e isso eu tenho visto também em muitos territórios indígenas, essa manifestação da cultura do dia a dia sendo transmitida para o maior número de pessoas e trazendo a população para ver
o canto, a dança, né, os artefatos, artesanato, e tudo aquilo que compõe uma questão cultural da comunidade, e para isso comercializando os artesanatos, né, colocando valores nos produtos, né, da cultura, e também fortalecendo a questão da pintura, por exemplo, nas camisas, né, nas vestimentas. A gente tem visto aí as meninas do Amazonas, né, que elas têm vendido bonecas, né, a partir da referência da pintura da mulher, né, fazendo vestimenta numa produção manual, não em grande escala, mas com manual manufaturado mesmo, as pinturas manual. Nós temos visto as Caiapó produzindo a pintura corporal nas sandálias, nas sapatilhas, nas camisetas. É uma forma de trabalhar a cultura, fortalecendo a cultura e trazendo uma economia, mas não uma economia de uma produção em massa, né? Porque até mesmo porque é uma forma assim manual mesmo. Os povos indígenas eles são de produzir, mas assim a produção mesmo que requer um olhar diferente, que requer um valor, né? Que uma produção em grande escala não tem, porque quando você vai fazer um arco, por exemplo, tem muito vida ali naquele arco, né? A pena que vai, né? A corda que se tira do mato, né? A forma de produzir, a forma que vai no fogo, como que eles planam esse arco. Então, assim, é um contexto muito grande de riqueza, de sentimento e de coisas assim que não tem valor no mercado, mas tem um valor muito grande para quem está produzindo, né? E porque isso é a essência dele, é o que traduz ele ser um bom fazedor de arco. E pelo menos na minha região, por exemplo, não é todo mundo que sabe fazer um arco. Não é qualquer um que chega, vai tirar madeira e faz um arco. Então, para comercializar os produtos, eu acredito que tinha que o selo, né, dessa produção poderia ser melhor facilitado para os povos indígenas, para valorizar os produtos, porque a gente sabe que um selo dado para um produto indígena, ele valoriza muito aquele produto, né? Então, essa manifestação cultural, essa essência da cultura que está no cotidiano da comunidade, quando ele passa para um valor de mercado, a pessoa que está comprando, né, ela tem que entender o que está comprando, que ela está comprando não é um produto, ela está comprando são vidas que estão vindo da floresta, que estão agregadas naquela manifestação cultural. O canto, por exemplo, né? O canto ao se produzir, botar em áudio para comercialização, não é um canto por canto, não é uma melodia por melodia. Tem todo um contexto de sobrenatural sobre aquele canto, né? O que fala, o que está se dizendo, o que quer dizer com com aquela música, com aquele canto, com aquele ritual. Então, assim, a cultura, ela precisa caminhar junto com a vida que dá sentido ao produto. Eu penso nesse sentido, assim, que tem como a gente trabalhar, né, economicamente, a partir da cultura indígena, valorizando realmente o que para os indígenas é sagrado. Tem coisas que a gente manifesta e até expõe para outras pessoas, mas a gente não consegue manifestar tudo, porque tem coisas que é o proibido, né? Que tem coisas que é sagrada do povo, que não pode ser divulgado. Então, as comunidades, muitas vezes, elas deixam apenas o que pode ser visto e o que pode ser comercializado. Nem tudo pode ser vendido, nem tudo pode ser demonstrado. E é esse olhar que quem vai trabalhar, né, com essa divulgação da cultura aliada à economia tem que ter essa visão de que nem tudo pode ser comercializado. Um cocar na cabeça é um cocar numa vitrine, um cocar, ele é um cocar somente, né? Pode ter só um valor de um cocar, como eu já vi aí no Bem-Estar, né? Atrás, no Bem-Estar, por exemplo, tem um cocar lindo lá atrás, que dentro de um quadro, né? Ele tá lindo ali. Ele pode ter um valor ali, né? De representatividade, mas para a comunidade, aquele cocar ele tem um outro sentimento, um outro significado,
né, na cabeça de quem coloca, no ritual que ele vai dançar, na fala que ele vai ter, no canto que ele vai ter, tem um outro sentido que ele sai quando ele vai para fora somente como um artefato para se colocar na parede ou se usar no pescoço, né? Como a gente viu aí o Bolsonaro usar aquele cocá, né? Aquele cocá naquele colar, tem um sentimento ali muito grande, tem muitas informações ali que não é usar por usar. E muitas vezes isso a gente não consegue colocar no papel para comercializar. Mas eu acho que nós estamos indo por um caminho, as comunidades indígenas têm achado esses caminhos nessas adversidades, principalmente agora na pandemia, a gente viu muito isso acontecer nas redes sociais, né? As próprias indígenas divulgando nos seus WhatsApps, nas suas redes sociais, né? Estamos necessitando de alimento, estamos comercializando, então assim criou-se essa oportunidade para demonstrar essa riqueza cultural dos povos indígenas através das redes sociais. Na sua percepção, quais os caminhos possíveis para a democratização do acesso à cultura a partir do olhar da cultura indígena? Olha, o acesso à democratização tudo começa pelas leis, né? Tudo começa por quem faz as leis, flexibilizando ou às vezes até dificultando, né? Então, assim, essa democratização é como eu falei no início, ela precisa estar aliada a quem realmente é de direito, né? Os povos indígenas eles precisam ser consultados, né? E ao ser consultados, eles precisam fazer parte da criação do que vai flexibilizar e, às vezes, democratizar essa política de leis que vem para facilitar e, às vezes, também pode ser uma faca de dois gumes, né? Por exemplo, assim, ao mesmo tempo que eu posso flexibilizar, democratizando também o acesso, eu também posso, ao mesmo tempo, prejudicar. Então, tem que ser uma construção, né? Então, os caminhos viáveis as parcerias com as organizações indígenas, ouvindo as comunidades indígenas, né? Levando para quem realmente vai poder trazer benefícios para essa democratização, mas de maneira que esteja ali o cunho e a fala das comunidades indígenas, né? Dizer como eles querem essa democratização. Porque muitas vezes as pessoas falam de uma forma como se as comunidades indígenas fossem como se elas não soubessem o que elas que elas querem. E as comunidades indígenas, elas sabem o que elas querem e de que forma que elas querem, entendeu? Então, muitas vezes, essa democratização, ela vem camuflada de interesses que não são os das populações indígenas. Então, a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso, entendeu? Eu penso que os pontos de cultura, por exemplo, eles foram fundamentais, né, para essa democratização. Facilitou muito a vida das populações indígenas dizer, né, como elas queriam, como elas pensavam. Então, assim, eu penso que quem vai fazer isso acontecer tem que estar em diálogo permanente com as comunidades indígenas, tem que estar em diálogo. Não pode ser uma construção de uma forma verticalizada, mas na forma horizontal, né? É uma construção que depende muito da participação indígena. E isso a gente tem visto em algumas organizações, a gente já tem visto isso acontecer. Ainda está caminhando a passos lentos. A gente viu muito isso acontecer no governo passado, teve um avanço, mas depois recuou e a coisa ficou engavetada, muitos projetos ficaram parados, né? A gente pensou assim, poxa, agora a gente vai dar né, vai quebrar aquilo tudo que a gente tinha vontade de fazer crescer, e a gente viu-se tolhido depois, a gente não foi mais avante, né? O que a gente pensa em fazer nos é permitido, porque não está alinhado realmente com o pensamento né, econômico, e talvez porque a gente não conseguiu dialogar, e a gente não está conseguindo dialogar. Então, tem muitos projetos bons que ficaram engavetados, muitas coisas assim, que deixaram de acontecer, até mesmo porque para acontecer tem que ter apoio, né? Tem que ter apoio
de quem está na gestão, e a gente tem visto que a gente não tem esse apoio. A própria organização, a FUNAI, que sempre foi uma referência para nós, hoje a gente não confia mais, a gente não consegue mais, né, ter esse acesso para essa democratização desse direitos. Então, assim, eu penso que tem que ser uma construção a partir da comunidade indígena com as pessoas interessadas para que isso aconteça. Bom, Cita, então a gente chega no fim da nossa entrevista. Eu quero primeiro te agradecer a tua disposição, o teu tempo, a tua energia, os teus saberes por serem compartilhados com a gente nessa tarde. E vai ser muito importante as tuas palavras chegarem em mais pessoas poderem te ouvir. E eu quero te perguntar se tem mais alguma coisa que tu gostaria de compartilhar com a gente nesse momento. Olha, eu agradeço primeiramente, né, pelo convite. Fiquei muito feliz. Por um tempo nós tivemos assim muitas idas e vindas nessas cidades de concreto, e a gente teve pessoas que nos ouviram, compartilharam com a gente, né, choraram com a gente, e isso deixou de acontecer. A gente está buscando outros caminhos. As organizações estão, talvez o que pensaram em nos matar, né, ou nos coibir, ou nos fechar, serviu de reforço para a gente crescer e a gente sair em busca de outros caminhos para dar voz àquilo que realmente faz da vida aos povos indígenas. Então, assim, a gente tem se unido mais através das redes sociais. Foi um mecanismo de ataque e de defesa que a gente teve, principalmente nesse período pandêmico, e nós estamos aqui para dizer que nós continuamos resistindo, continuamos vivos, continuamos achando outros caminhos e outros parceiros para dar voz, né, para chegar até onde precisa chegar, para dizer que os povos indígenas vão continuar resistindo. E eu queria deixar já um comunicado aqui: nós temos a nossa marcha das mulheres em setembro, vamos ali colorir Brasília novamente, máscara mesmo, já para cima, não adianta, né? Estamos com medo do vírus? Continuamos, mas o vírus maior está aí sobre nossas cabeças e a gente realmente vai para essa luta, todo mundo com consciência. Claro que a gente não vai fazer da forma como a gente fez em 2018, 2019, né? A gente sabe que é um período difícil, é um período ainda que está morrendo pessoas, mas o que mais tem matado a gente é justamente essa exclusão e essa abrição de porteiras para que o gado passe, e a gente precisa resistir, e a gente está indo para essa marcha, contamos com o apoio das mulheres para nos ajudar, e fazer um apelo, que também em agosto nós temos o Levanta pela Terra, em Brasília também. Então, a gente não parou, né? A gente parou e um período fugindo da pandemia para salvar vidas, nos refugiamos na floresta, e a gente viu que quando a gente se refugiou, o governo atacou. Então, agora é hora de resistir novamente, partir para cima de novo. E é assim que a gente tem conquistado muitas coisas, através da nossa voz, né? Então, queria agradecer imensamente o carinho pelo convite, dizer que estou aqui, pode contar comigo, tá? Você tem meu telefone. Obrigada aí, Luísa, tá? Pelo tempinho que você parou aqui para ouvir um pouco as nossas ansiedades. A gente está muito na fragilidade desse momento que os povos indígenas têm ganhado força. É no choro não chorado, né? É no luto não feito, é na defesa do território que a gente tem se reerguido de novo para lutar. Então, eu espero sim que o ano que vem muitas coisas boas voltem a acontecer, a gente volte a se abraçar, a gente volte a sorrir, a gente volte a andar, né? Então, assim, a gente espera muita coisa para o ano que vem, e eu sei que nós vamos estar juntos, eu sei que essa coisa que mexe a parte cultural, que faz da vida, né, nos locais, nas pessoas, nos encontros, a gente vai estar junto para estar novamente ali dizendo o que faz viver cada um, né? Seja na periferia, seja nas aldeias, seja no chão da cidade, dos grandes concretos, mas é ali que estão as pessoas e as pessoas que dão vida. Então, assim,
o chão não pode ser mais duro do que o nosso coração, né? O nosso coração tem que estar sempre mole. Por mais que a gente esteja pisando em chão duro, nosso coração tem que estar mole, porque é ele que vai movimentar aquele pedaço e a gente faz trazer vida, né? Então é isso, é trazendo vida no meio do choro mesmo, né? Perdemos muitas pessoas, choramos muito e continuamos ainda a perder, mas assim, resistir é preciso, lutar é necessário, dar as mãos é fundamental e o abraçar, né, mesmo que virtual, aí passa essa energia para todos nós.